mas ainda podemos ser amigos. Tá me dando um fora e ainda quer ser meu amigo? Eu tenho 9 bons motivos pra não sermos amigos. Número 1. Quero que você se Número 2. Estou com preguiça de balada de voltar pra essa vida de aplicativo. Você vai fazer isso comigo mesmo? Número 3. Eu não consigo te ver com outra pessoa e manter meu réu primário. Número 4. Eu já tenho amigos. Número 5. Tenho várias pessoas que eu queria pegar enquanto namorávamos. Tenho, assim, muito trabalho pela frente. Sem tempo, irmão. Número 6. Na primeira oportunidade que eu beber, eu sei que eu vou ficar te agarrando e chorando. Volta pra mim, pelo amor de Deus. Número 7. Não sou eu. Acontece que meu organismo já ativou um sistema de defesa. Agora tudo que você fizer vai me irritar. Foi mal. Número 8. Você acabou de estragar 3 das minhas músicas favoritas, seu maldito. Número 9. Dependo de que você seja numa pior para eu ser feliz. Você tem certeza de que me quer como amigo? Controle Y adverte. Durante a gravação deste podcast, houve uma chuva torrencial. Provavelmente você escutará barulhos de raios e trovões. Literalmente, o fenômeno mesmo. Controle Y agradece a sua compreensão. O tema do podcast de hoje é amigo de ex. Pra me ajudar aqui nesse tema, eu trouxe 2 pessoas. A Carol. Oi, gente, eu sou a Carol. Eu tenho 31 anos, sou advogada e eu sou uma ex-amiga de ex. E eu também tô aqui com o Pedro. Hi, Tá aqui de volta, não é? Merry Christmas. Gente, eu sou o Pedro Karg, Karg, pra quem for me procurar na minha página de fotografias no Instagram, porque eu sou muito maravilhoso, eu sempre falo isso, porque é verdade. Eu tenho 27 anos e é isso, gente, vamos lá, né? Então tá, gente, vamos começar com a seguinte pergunta. Você é amigo de algum ex? Atualmente não sou amiga de ex, mas já tive isso como prática da vida durante muitos e muitos anos. E, aliás, obrigada, Y, pelo convite, porque eu acho que é uma ótima oportunidade para abrir essa reflexão que, assim, vai de muitos anos para trás. Então, acho que tem algum ex que foi muito, assim, foi uma amizade que durou muitos e muitos anos depois que terminou. De a gente viajar junto, fazer mochilão, assim, realmente uma amizade de conviver bastante. No final das contas a gente acabou se afastando. E hoje em dia eu acho que eu entendo um pouco que eu ficava meio provocando essa amizade de uma forma não tão natural. Então acho que essa foi uma reflexão bem interessante que esse tema de podcast hoje me trouxe. Que acho que era um pouco... Você sentia que partia de você sempre a coisas de querer Não, ver, e assim, eu sabia que ele ainda gostava de mim, assim... Hoje em dia eu reconheço isso. E eu acho que hoje em dia eu reconheço que eu vou dar uma cutucada, sabe? Tipo, vamos lá ver se tá tudo bem, assim, e aí... Mas nunca rolou nada depois do término? Rolou, assim, rolou até, tipo, anos depois, quando a gente foi fazer uma viagem super longa à Europa, que a gente, acho que ficou casal, assim, casado por todos os países. Onde E tinham terminado já há algum tempo. E a gente já tinha terminado, acho que uns 5 anos, assim. Gente. Olha. Intimidade, né, gente? E eu acho que era aquela coisa meio um lugar de conforto, assim, um lugar que você sabe que você pode voltar. Só que eu acho que eu, na minha cabeça, nunca tinha a intenção, a sensação de que ia voltar pra ser o que era antes, ou pra gente ficar junto. Mas eu, hoje em dia, reconheço que eu acho que eu não dei essa impressão pra esse amigo ex. E aí, eu acho que hoje em dia eu até fico me sentindo um pouco mal, assim, em relação a isso, do tipo, acho que não precisava, sabe, ter forçado essa barra do tipo, a gente é amigo. Não, a gente não é amigo, assim, acho que... Então a gente acabou se afastando e tal, e tá tudo bem. Não, e hoje ele tá ótimo, tá lá juntado, casado, tá tudo bem, assim. Mas o ponto pra mim é que eu acho que dentro de mim, acho que eu sempre soube que ele tava lá meio que disponível, assim, então é uma coisa que eu disfarçava de amizade. E você, Pedro? Qual a pergunta mesmo? Eu até esqueci. O tema do podcast é você é amigo de algum ex? Eu sou meio suspeito pra falar disso, porque eu sou, tipo, muito amigo do meu ex-marido, entendeu? A gente ficou casado 3 anos, e aí, depois que a gente terminou, eu precisei de 1 ano, assim, pra me recompor, eu quis me afastar, mas ele, como ele, tipo, a gente se ama muito, né? E a gente se cuidava muito, ele cuida muito de mim até hoje, assim. Então, ele sempre esteve por perto, pra meio que saber como é que eu tava e tal. Mas eu precisei de 1 ano
pra me afastar e... Detox. assim. Exatamente, pra curtir meu luto do término e tal. E aí, depois desse 1 ano, a gente começou a se falar de novo, começou a se ver de novo e tal. A gente meio que nunca parou de se ver, porque o círculo de amizades é muito parecido, são as mesmas pessoas e tal, a gente tem os mesmos amigos, enfim. Acho que até é uma forma de vocês lidarem bem com esse término por conta desses amigos também, Sim, né? no com final das certeza. E aí, foi que hoje a gente trabalha juntos. Faz 5 anos que a gente trabalha juntos. E é isso, gente. A gente se ama muito, a gente se dá muito bem. Misericórdia, Confirmou, olha. gente. Tamanho do amor, gente. Esse é o tamanho do amor. Pois é, a gente se dá muito bem. Então, assim, eu não... Mas também vocês sentem que terminou mesmo o que vocês tinham como Total, casado. total. E assim, lá no trabalho, as pessoas, tipo... É muito engraçado, porque a galera não aceita que a gente não transa, que a gente não se beija, que a gente não se pega ainda, Mas você não sabe? sente nem aquele inconformado aqui também. Mas você não sente nenhum ciúmes mesmo dele, assim? Nenhum ciúmes at all, assim? Tá na balada, sai todo mundo junto, Então, aí... Pois é, então. O que acontece? Eu sou leonino. E aí, eu não sei se todos os leoninos são possessivos como eu. Porém, eu sou uma pessoa um pouquinho possessiva. Então, eu precisei desse 1 ano porque eu sabia que a gente nunca ia deixar de ser amigo. Porque foi um encontro de almas muito grande, assim. Então, eu precisei desse um ano afastado justamente pra isso. Pra eu esquecer de qualquer conotação sexual, pra eu não pensar mais nele, pra eu não querer, sabe? E no início foi difícil, porque a gente ia pra balada juntos. E aí... A gente tem eu lembro de uma história ótima. Foi o primeiro rolê que a gente foi juntos. E aí... separados juntos. Separados juntos, exatamente. E eu ainda tava muito sentido, eu sentia ainda sentia muito ciúmes dele, enfim. E aí a gente tava lá, eu lembro que eu tava muito louco nessa festa. E aí eu bebi todas, eu já tava em cima do queijinho, eu tava em cima do queijo, tipo... Daqui a pouco... E assim, era um olho no peixe e outro no rato. Né? Tipo assim, era um olho no meu ex e um olho no resto do que tava acontecendo, né? Tipo, ok. Daqui a pouco, gente, eu vejo a gayzinha. A gayzinha vindo assim, ela veio. Olhou seu ex-marido. Aí eu olhei meu ex olhou a gayzinha e os dois se encontraram e pá, começaram a ficar. Gente, eu fiquei possuída, louca, putíssima. Eu fiquei muito puta. Aí eu lembro que eu desci do queijinho, fui direto na gayzinha, cheguei nela e disse assim: Oi, tudo bem? Eu sou o ex dele. O guri me olhou com uma cara do tipo, querida, e aí? Eu estou ficando com eles. Enfim, eu passei a festa inteira olhando os dois. E vi que os dois estavam, tipo, muito, né? Aí na hora de ir embora... E aí eles foram embora. Nossa, gente, afronta, né? Não é mesmo? Afronta! Ele Teve uma pachorra. foi embora com a gayzinha, gente, e eu lembro que eu só disse assim... Vai lá dar pra ele. E aí ela olhou pra Ai, mim... que louco. Gente, ela só olhou pra mim e fez assim, eu vou. E foi, querida. ódio. Nossa, tive que engolir minha língua, eu fiquei muito puta. Mas mesmo assim ainda manteve essa amizade. Não, mantivemos a amizade e aí, enfim, hoje em dia realmente, assim, eu olho pra ele e não sinto nada além de admiração e amizade, sabe? No início tinha aquela coisa de, meu Deus, quero, né? Você olha pro boy, você já quer voar na jugular do boy. E era difícil, porque assim, ele era muito próximo de mim. Eu queria me afastar, mas, meu, ele tava sempre, tipo, sempre perto, querendo saber. Você acha que se não fosse por ele, não teria rolado amizade? Total. Tipo, se não fosse por ele ser tão presente e também porque na época a gente separou, e aí eu tive que morar sozinho, eu tive que procurar apartamento, enfim, então eu sinto que ele teve esse cuidado, assim, tipo, ele não foi aquela coisa a gente terminou e cada um, vai ver sua vida. Não, ele teve um cuidado de saber como é que eu tava e se eu de fato tava conseguindo me virar e, sabe, assim, na vida. Foi bem fofo. Foi ele, né? muito fofo. Ele foi muito responsável nesse término. Uhum. Hoje em dia a gente dá selinho, assim, mas é selinho de brincadeira. de amor de vida, assim mesmo, sabe? Ele já namorou depois, ou você também? Se ele namorar, eu mato ele. Aqui. Mas tá tudo bem, gente.
É saudável, eu amo saudade. É sério, você não ele nunca namorou depois? Então, eu namorei depois. Ah, então tudo bem, né, gente? Quando é com a gente, não é Por com isso o que eu outro, digo, tá tudo gente, bem. somos seres humanos, ninguém é perfeito, né? E, infelizmente, Essa você já ganhou, amiga. Essa é a primeira marca do pós-teste. Ai, é foda, gente. Eu não sei, por isso que eu digo, eu não sei se todos os leoninos são possessivos assim, mas é como se a pessoa fosse minha pra sempre, assim. Tipo assim, você não vai se aproximar, você não Mas vai... então ele nunca namorou depois disso, você já namorou algumas vezes? Então, gente, na verdade, assim, ele nunca namorou assumidamente. Esses dias a gente tava conversando e ele disse, tipo, mas querido, eu já chorei, eu já sofri por boy, E aí, na hora, eu me dei conta que ele já teve uma história, tipo... Ele já teve meio que um namoro, sabe? Que ele não se sentiu confortável de dividir Exatamente. com você, né? Na real, ele não se sentiu confortável porque eu deixei bem claro pra ele. Eu disse assim, então, eu não quero nunca ver você com alguém na minha frente. É real, gente. Eu tenho uma questão ainda mal resolvida, sabe? Tipo, eu tenho muitos ciúmes dele. É um sentimento de posse, assim, sabe? Que eu acho que é um pouco a sensação que hoje, olhando pra trás, eu fico em relação a esse ex aí que eu comecei contando. Porque acho que é uma ideia do tipo... Deixa eu checar como é que ele tá. Eu tô aqui, ele tá no meu alcance, tô vendo pra onde ele tá indo, eu tô vendo o que a vida dele evoluindo. Uma coisa meio... É quase um pertencimento mesmo, assim. Como esse lugar é familiar, eu volto aqui, eu sei que é. Deixa eu também ir acompanhando, se tá tudo... Como é que ele tá indo. É esse sentimento de posse mesmo. Parece pouco, que... assim, parece. Minha irmã namorou durante 6 anos um cara e eles chegaram até a ficar noivos, mas terminaram. E aí como eles chegaram no nível que todos os amigos eram amigos em comum, assim. Então eles acabavam se vendo e tal, não sei o quê. E foi minha irmã quem optou por terminar. E foi um término tranquilo, assim, tal. Eles conviviam e tal, até que minha irmã arranjou outro namorado e arranjou outra turma e saiu daquela turma porque ela viu que não estava sendo saudável pra ela. Mas teve o que eu queria falar sobre isso da possessão é que, assim, um dia minha irmã cortou o cabelo curto. Eu acho que mulher tem muito isso, tipo assim, de terminar o relacionamento, cortar o cabelo, fazer alguma coisa. Vou mudar. E aí ela cortou o cabelo curto, ele chorou. E eu acho que é muito essa sensação, tipo assim, ele seguiu em frente. Então, tipo, nesse sentido de você querer manter a pessoa até o seu alcance, até onde você vê, vai chegar um momento, que é um momento limite, que eu acho, da relação de amizade com o ex. Que é o momento, tipo assim, ele está seguindo a vida. E aí, a sua amizade passou esse nível. Tipo assim, você viu que ele estava seguindo a vida dele, o Jason. A Carol, quando você viu esse seu ex, caiu a ficha. Não, ele está seguindo a vida dele. Continuou essa amizade? Não, e acho que por conta dessa minha consciência que eu fui tomando ao longo do tempo, de que eu não precisava também alimentar isso dessa forma, justamente por conta dessas ações que a gente tá falando aqui. Então, acho que não, e acho que e é aquela coisa, tudo isso que a gente tá falando, acho que no meu caso é muito diferente do carinho, do afeto, da lembrança que você tem pela pessoa. Assim, eu tenho uma memória muito maravilhosa sobre essa pessoa, vou sempre ter essa memória. Mas é aquela coisa, tipo, realmente, acho que agora a gente pode cada um seguir o seu caminho, vai viver a sua vida, eu vou viver a minha, e tá tudo bem, a gente vai sempre ter um lugar que é só nosso, mas que não precisa ficar voltando mais, essa sensação. E acho que uma parte dessa epifania, ou dessa revelação que eu fui tendo ao longo... Não foi uma revelação tão repentina assim, gente, foi mais um processo. Acho que foi um momento que eu tive um ex que... Foi uma situação diversa, ou seja, não fui eu que quis ir embora. Foi um término meio assim, uma interrupção mais do que um término. E depois eu ainda fui tentar fazer a minha velha prática de vou ser amiga desse ex. E aí eu vi que isso mexia muito comigo, porque tinha sido essa interrupção brusca, meio mal resolvida. E que eu não podia disfarçar isso com uma amizade. Com, tipo, não, a gente se dá super bem, a gente pode conversar, você pode vir aqui tomar um café. Não vai ser assim. E aí eu acho que quando eu tiver essa experiência, que foi uma experiência, um término mesmo, assim, mais doloroso, que eu fui tentar repetir esse meu padrão, que eu percebi que esse padrão era meio nocivo, assim. Aí eu também pensei, bom, se é nocivo pra mim agora, talvez tivesse sido nocivo para as outras pessoas com quem eu fiz isso no passado. Super. E aí as coisas foram meio que se separando, assim, os caminhos foram se separando. Ficando mais clara a divisão, né? Um limite. Mas assim, olhando pra você contando essa história, tipo, me veio muito um gatilho aqui, me bateu alguma coisa. Tive um gatilho, que eu não sei se você é desse jeito,
me corrija se eu estiver errado, mas que tem que ter um ponto final. Tipo, nunca pode ser uma sim. coisa que possa abrir uma margem de dúvida de como teria sido. Ah, mas e aí e tal. É por isso que eu sou a rainha do textão. Depois que manda o textão, chama uma conversa. Depois ainda chama um e-mail. Depois ainda manda uma carta. Depois ainda eu encontro pra tomar um drink. Então, eu acho que essa necessidade de ter que botar do ponto final é maravilhosa. E é muito boa. E eu acho que, às vezes, isso pode levar a ter esse comportamento de querer ver até onde a pessoa vai. Porque, olhando isso, é muito verdade isso. Eu não sou amigo de nenhum ex meu. Tipo, tem uma pessoa que eu peguei, que eu fiquei, que eu me apaixonei e desapaixonei. E que hoje a gente tem uma vida normal, assim. É amigo e tal, não sei o que. Ele mora fora. Eu não tinha sentido um ponto final. Sim. Até o momento que eu vi ele com outra pessoa, eu falei assim... Ó o ponto final na minha cara. E aí eu acho que é uma barreira. Tipo assim, chegou aqui, tá... Tem o além disso, que é a amizade verdadeira. É isso, porque tem uma afinidade mesmo, assim, né? No caso do Pedro, que ele tá contando, é um círculo comum, trabalhos que se comunicam, né? Então tem, acho que, uma afinidade que vai além também e que justifica. Quando eu separei dele, o primeiro relacionamento que eu tive depois dele, quando terminou, não teve amizade depois por minha causa. Tipo, por falta de maturidade minha, de não saber lidar com aquilo. E também por ter um vínculo forte ainda com o primeiro ex, sabe? Sei, era... Ai, muita gente pra carregar já, sabe? Um ex só já pesa muito, exatamente. sabe? Não, e se você for pensar, gente, assim, a gente tá falando de ex, assim, ex-namorados, ex-maridos, mas a gente, assim, todo mundo na vida já teve uns ex-amigos também, sabe? Pessoas que deixaram de fazer aquele sentido na sua vida por razões diversas. Nossa, falou ex-amigo, vocês... Um raio aqui não foi efeito, foi natureza mesmo. Ex-amigos é muito isso mesmo, gente. E acho que, tipo, a lógica é meio que a mesma, né? Porque às vezes você termina um namoro, você não é necessariamente você tem afinidades ou coisas que você divide com aquela pessoa a ponto de justificar, porque qualquer relacionamento, uma amizade também é um esforço, né? Tipo, uma dedicação, uma entrega e tal. Esses outros ex não tiveram esse significado, essa afinidade, essa presença na sua vida, justificar esse esforço, dessa dedicação. Eu estava me sentindo um pouquinho ácido, na verdade, um pouquinho venenoso, assim, porque eu estava aqui falando assim, gente, todo mundo aqui colocando pontos finais e sendo saudáveis, sabe? Umas pessoas bem resolvidas. E eu aqui, Gente, eu sou a única pessoa doída que detesta ex, que não vê a mínima chance mesmo, assim. não é possível. Vocês têm algum ex que vocês não falam mesmo? Eu tenho, assim, eu falei todo esse discurso de pontos finais, mas eu tenho um ex que eu nunca avisei pra ele porque que a gente terminou. E ele ficou, assim, e eu me sinto, assim, um pouco mal, mas ao mesmo tempo, se eu tivesse que explicar pra ele, eu ia ter que escrever um livro. Foi mais fácil assim, foi mais fácil assim. E assim, eu sei, ele deve, assim, me odiar até hoje, porque anos depois ele me procurou de novo, assim, Facebook, Instagram, ele ficou me procurando durante anos, ia na minha casa, quando eu morava com a minha mãe, chegou a bater lá na portaria, não sei o quê. Porque eu nunca expliquei pra ele, então eu me sinto um pouco mal. Ele queria esse ponto final. De Y. Confessionário Y. E esse eu nunca mais falei, assim, porque, tipo, eu peguei um bode. Mas, assim, a verdade é que eu só peguei um bode, mas um bode, assim, um bode maior que eu, assim, que eu não conseguia nem olhar pra cara da pessoa. E eu sei que ele não tava sentindo esse bode, ele tava super envolvido, que ele tava indo morar fora. E eu aproveitei, ótimo, levei ele no aeroporto. Me despedi, tive essa despedida assim, chorei e tal, não sei o que, voltei no onibinho lá do aeroporto chorando, oh meu Deus, tipo, na chuva caindo. Mas ao mesmo tempo eu sabia que a gente nunca mais ia se ver, que tipo, tinha acabado, que eu não aguentava mais ele. E aí eu nunca tive o trabalho, a atenção de contar o porquê. Gente, eu sei que é uma história que pode ser meio triste, Mas eu tô feliz porque, assim, é um ex que não se fala. Então esse ex eu nunca mais falei na minha vida. O meu último relacionamento sério mesmo, durou 2 anos e meio. E foi caminhando pra uma coisa totalmente desgastada, totalmente, tipo, eu peguei o ranço mesmo, peguei o bode, assim, no final eu não conseguia olhar. E aí quando no dia do nosso aniversário de 2 anos,
Eu terminei, que eu falei, não aguento mais um dia com essa pessoa. A pessoa gosta de um drama, né? Tem que terminar no dia do aniversário. Não, e olha de meu namoro. pensamento, então eu não faço assim, nossa, Y, que mancado nesse dia, puta que pariu, isso é foda. Eu assim, gente, mas raciocina comigo. Só Se eu reservou terminasse. um dia, né, pra É, vida dele agora. exato, eu economizei o tempo dele. Olha, se eu terminasse um dia antes, ia ser meio, puta que pariu, um dia antes. No dia, puta que pariu, no dia. Um dia depois, puta que pariu. Aí eu não ia aguentar mais uma semana e tal, não sei o que. Eu pensei, quer saber, vai ser hoje mesmo que eu não aguento e tal, não sei o que. E aí eu acho que, tipo assim, foi um término horroroso, foi por WhatsApp. Assim, eu enfiei o ponto final no meio da fuça dele, esfreguei, e ele também fez isso comigo. Eu acho que se fosse um término Então. ao vivo, teria saído, tipo assim, Mas violência. essa coisa da filha da putagem, né? De você terminar no dia do aniversário. Filha da putagem, me chamou de filha da puta. O clima tá ficando tenso aqui, gente. Ai. Eu lembrei de uma história aqui, gente, de um amigo meu que, ele tinha comprado a passagem, ele tinha, tipo, reservado toda a viagem que eles iam fazer, ele e a namorada, no fim do ano, pra Buenos Aires. Já tava tudo pago, já tava tudo resolvido. Tipo, foi chegando na viagem, o relacionamento, ele já não tava mais curtindo. Ele pensou, eu já paguei, já tá tudo resolvido, vamos viajar. Ele viajou, fez tudo, e na volta eles terminaram. Muitos podem dizer, tipo, sei lá, achar filha da putagem ou não, mas eu acho que eu concordo com ele, você não concorda? Gente, é só trocar uma hospedagem. Não, eu acho sim, mas acho que também vai muito do... Paga uma multa, Vai reserva do a quanto conta, você né? não tá sabendo lidar, tipo, de como você lida com isso, tipo... Então, Meu Deus, mas- eu não aguento mais, é um bode, é um ranço que eu não quero... Não. Aí tudo bem, acho que você não Mas consegue você já viajar. conheceu algum homem hétero que termina relacionamento? Eu nunca conheci. Eles sempre esperam acontecer. Eles ficam E eles lá, provocam, inclusive. existindo, Eu não sei como é que eles existindo. funcionam, os héteros. Eles funcionam bem mal. Eu acho que o hétero, eu não conheço, pelo menos, nenhum hétero que chegou e falou assim, Olha, estou confuso com relação aos meus sentimentos. eu It's acho not que é me, melhor. it's you. É, É o contrário mesmo, é você o problema. Não, nunca fez. Ninguém, eu acho que nenhum eles hétero terminam nunca ou fez. provocando, tipo assim, indo, levando, até o momento em que ele vai lá ou trai ou faz alguma coisa desse jeito. Realmente, olhando isso, eu não lembro de um cara que tenha Não. terminado desse jeito. Nunca aconteceu na história da humanidade. Mas isso é um tema para um outro podcast. Você. Eu não tenho nenhum ex que eu nunca mais falei. Assim. Ai, gente, muito. Eu Você é troco. muito bonzinho. verdade. Te falta ódio, te falta ódio. Gente, não sei, na boa. Te falta um rancinho Na boa, também. eu acho que eu tive sorte de cruzar, de que pessoas muito maravilhosas cruzaram o meu caminho, sabe? Nossa, você falou isso, tipo assim, pessoas maravilhosas cruzaram o meu caminho. Eu tô assim, pessoas desgraçadas cruzaram o meu, mas também tiveram pessoas maravilhosas e que eu também não consegui falar, assim. Eu acho que, assim, também, o que leva pro próximo tópico, que é... Depende de como foi o término. Assim, não é que eu tenho muitos ex-namorados, assim. Eu sou uma pessoa meio dramática, então se eu tive uma relação meio intensa, eu considero como ex também. Assim. Tudo bem, tá Ai, meu ex tá aqui nesse lugar. Meu Deus do céu, todo Eu mundo. sou desse. Você namorou? Não. Mas já peguei, ex-ficante. A Mas- intensidade que conta. A né, intensidade, gente. Tenho dois ex, que é... Vamos chamar um de Ricardo e outro de... Ronaldo. E aí o Ricardo e o Ronaldo estavam lá. O Ricardo a gente namorou através de... Olha que bizarro. Os dois eu conheci da mesma maneira, através de amigos, de amigas. Ficamos juntos exatamente o mesmo tempo. Olha que bizarro, gente. Durante 5 meses. E aí era tipo um namoro. Um era mais claro que era namoro. O outro era uma coisa que era tipo assim, eu não ficava com ninguém, ele não ficava com ninguém. E a gente conhecia a mãe do outro. E aí o que acontece? Um término foi... Os dois términos, na verdade, eu levei pé na bunda. E aí o que acontece? O primeiro pé na bunda foi tipo... Nossa, que desgraçado, que ódio, gente. Ele me levou numa padaria, na Pão de Ló, aqui em São Paulo. Eu morava em Diadema. Fiz várias baldeações. Cheguei na Pão de Ló. Conversamos. Fui do banheiro e voltei. Quando eu voltei, ele... Então, não tá dando certo, né? Aí eu assim... Que? Aí ele assim, então, não tá rolando, blá blá blá, terminou comigo do nada. Gente, aí tava na padaria, eu falei, meu Deus, que vontade de chorar, mas não chorar de tristeza, chorar de ódio, que fez eu fazer a baldeação lá do terminal Jabaquara, pra ver, podia ter falado por mensagem, cachorro imundo. E aí eu Mas assim... se tivesse Não, falado por mensagem, você ia ter dito, não é absurdo, não deve nem Exatamente. dignidade de me chamar pra Ai, gente, eu sou super de boa pra terminar por mensagem. Y, você super ia dizer aquele desgraçado, cachorro. Não, o outro terminou foi por comigo mensagem.
mensagem. O outro foi por mensagem, por exemplo. E eu achei mais ok. Gente, não faz eu perder meu tempo pra me levar, dar um pé na bunda. Aí o que acontece? Me deixou no meio da Pão de Ló. Aí ele foi saindo, eu falei assim, Pena, me leva até o metrô que eu não sei onde eu tô. Aí eu saí, ele me levou e eu pro metrô, assim, arrasado. Cheguei e fui embora. O outro, ele terminou comigo, falando que não queria namorar. E uma semana depois tava namorando. Ah, esse é um clássico. E aí eu assim, ambos os casos, o que dá pra ver? Tipo assim, um terminou comigo de uma maneira que foi legal, foi bem de boa, mas só que ele era de um grupo, meu grupo de amigos. Então a gente, por minha opção, a gente acabou dividindo o grupo de amigos. Então quando ele ia, eu não ia. Quando ele ia, eu sabia que já tinha combinado com ele, eu não ia. Então aconteceu até essa divisão de grupos. Mas pra sempre? O que aconteceu é que a gente se tem nas redes sociais, trocar likes e tal, mas é isso. Depois terminou, nunca perguntei, tá tudo bem, como você tá e tal, não quero saber. Inclusive esse ex, gente, um dia eu tava, tipo assim, navegando lá no G1, uma matéria. Talzinho, não sei o que, blá blá blá. Eu falei, mentira, gente. Aí tava na home do G1 com aqueles jovens prodígios maravilhosos que vão fazer trabalho humanitário. Eu assim, Nossa, que humilhação, senhor. e o outro, a gente se tem nas redes sociais da mesma maneira. Um tempo depois ele veio atrás de mim, querendo conversar, não sei o que. Aí eu quase voltei, quando eu voltei... Eu acho que esse tempo que você falou, tipo, de dar um tempo pra poder se acalmar, esfriar, pode ser bom, mas também pode ser muito ruim no sentido que, tipo, eu esqueci todas as mancadas que ele tinha feito comigo. Não, tipo assim, foi um relacionamento legal, mas houveram mancadas. Esse tempo funcionou mais pra mim como um esquecimento de tudo que ele tinha feito. E aí eu tava meio de boa, quase marcando um date e tal, não sei o quê. Um dia antes do date eu falei, não, peraí. Porque não também, quero essa pessoa de volta, desculpa sabe? Não, tudo bem. Mas eu acho também assim, de repente, se as pessoas elas não têm tanta afinidade, sabe? Se não é aquilo tudo, esse tempo, ele super pode afastar, realmente, e cada um vai pro seu lado e nem volta a se falar, né? Ou esse tempo acontece isso que você falou, tipo, de você acaba esquecendo algumas coisas e tal, mas... eu via que ele queria voltar alguma coisa meio de querer ser um pau amigo. E aí, tipo, eu falei assim, querido, nem transar com você não era tão bom, não era tudo isso pra querer manter isso, sabe? Eu admito que eu tinha aquele orgulhinho de fazer uma coisa que era meio... não vou dar o gostinho de deletar ele e bloquear ele. Eu tinha muito esse orgulho. Tipo assim, não vou fazer isso, porque eu não vou demonstrar que, tipo assim, eu tô afetado. Na verdade, eu estava muito afetado. Vou sair, vou postar muita foto, você posta muita foto pra atingir ele, pra mostrar que você tá curtindo, tem tudo isso. Então eu fazia muito isso. Sem intuito algum de voltar com ele, mas de demonstrar que eu estou bem. E aí quando ele voltou, que era uma coisa que eu queria, quando ele voltou eu falei assim, peraí, não, na verdade eu não quero nem ser seu amigo, nem ser seu amigo. A gente tinha muitas afinidades, assim, a gente gostava das mesmas coisas, mas tipo assim, não, de boa. Hoje a gente se tem nas redes sociais, e troca um like ou outro. Uma época ele vivia conversando, puxando assunto comigo e eu comecei a cortar. E aí, é muito engraçado que com esse cara, esse segundo que terminou comigo falando que não queria namorar e começou a namorar em seguida, o Ronaldo, como eu chamei ele, Ronaldo, a gente teve uma DR anos depois. Foi muito bizarro, que a gente não teve a DR de terminar. Foi. Às vezes demora, mas foi a vida trazendo esse ponto final. Foi, tipo assim, aí pra mim eu entendi. Já encontrei ele ao vivo também, outras coisas. Eu falo assim, tô bem de boa. Eu vou te falar que meu primeiro relacionamento, esse, que cada um foi pro seu lado e nunca mais... Eu não duvido que talvez esse ponto final aconteça um dia, sabe? Sim. E eu sinto até a necessidade de falar, mas é difícil. E com esse outro aí, tipo, perdi total contato, perdi contato com aquele grupo de amigos também e tal, tipo assim, desejo muita luz, assim, muito bom, mas tipo assim, não sei, não me dá o interesse. E aí é um ponto que eu acabei concordando com ele. Tipo assim, nunca fui um relacionamento, ele falou isso pra mim. Ele, nunca foi. E de fato, assim, nunca foi mesmo, assim, eu nunca me interessava em querer ver ele. Tipo assim, eu preferia ficar, sexta-feira... não quero ir lá pra São Paulo ver ele. Então, tipo assim, eu acho que ele sacou isso antes de mim. E hoje eu falo, tipo assim, é isso. Não tem nem afinidade de querer conversar depois. E até porque eu já tenho muitos amigos, entendeu? Vai pra puta que pariu, você. Mas esse negócio das redes sociais também, eu acho que ele cria essa situação, assim,
Tipo, esse limbo também dos ex-relacionamentos, né? Porque, tipo, você não tá mais falando com a pessoa lá no WhatsApp, no dia a dia, ou, tipo, se ligando, uma coisa super próxima. Mas ela fica meio presente ali, né? Tipo, Ela de vez vê em tudo quando que ela você aparece posta. no seu feed. Visualizou um story. Exatamente. Exatamente. Aí você querido. posta alguma coisa e a pessoa manda. Às vezes ela não tá querendo voltar pra você, correndo pros seus braços, mas ela responde, que legal. Aí você já fica, ai meu Deus, o que essa pessoa quer comigo? Que ela mandou isso aqui, que legal. Gente, esse dia eu tava vendo no trabalho uma amiga minha, ela abre os stories e deixa passando. Aí eu fiquei assim, olha, por que você faz isso? Ela, não sei, eu fico fazendo isso. Então, às vezes, seu ex fez significa isso. nada, Exato, né, não significa absolutamente E nada. aí fica aquela coisinha, aí você vê um dia uma fotinho da nova namorada, você, tá namorando. Tipo, pra que isso te interessa, teoricamente, sabe? Mas acho que sempre vai ficar aquela... Eu fiz isso. Eu sou a Débora Bloch, bloqueio todos, assim, não sei o que, bloqueio, bloco, eu não quero saber bloco. Mas isso é bom, porque, assim, você superou, então, esse negócio que você já teve no passado de sentir que você precisava dizer que você era superior a isso. Sim, então, né? É que eu fui o quê? Uma pessoa que foi criada, assim, emocionalmente pela Alanis Morissette. Então, assim, eu era a pessoa que eu achava que meu mecanismo de superação, até recentemente eu achava que era isso, era sentir raiva da pessoa. Então, tipo assim, quanto mais raiva eu tinha da pessoa, era mais rápida a minha superação. Então, era a música xingando, ouvindo, xingando a pessoa, nossa, é isso, filha da puta, aquelas músicas de, tipo, de sofrimento, que fala assim, não sei o que, xingando a pessoa. Eu amo isso, esse drama da raiva. Na parede é assim, desgraçado, tipo... aí eu não queria voltar pra balada, instalar os aplicativos, não queria. Então eu aprendi que não é esse o caminho. Eu aprendi que é tipo assim, ponto final. Então, e eu acho que assim, depende muito de como foi o término, que nem a gente tava falando. Por exemplo, uma pessoa que terminou comigo igual o Ricardo terminou, ele foi legal. Tipo assim, não sou obrigada a manter ele na minha vida e tal, foi tranquilo e tal, foi nos 5 meses, mas enfim. Não sou obrigada a manter ele na minha vida, mas assim, eu desejo muita coisa pra ele. Guardei uma coisa boa, ele mora num lugar bom, assim, né? diferente de uma pessoa que me traiu. Aí é um término que a pessoa traiu, eu não sei se a pessoa consegue virar amigo. Então, eu acho que o término que a pessoa traiu, eu quero que a pessoa morra. Aí, estamos conseguindo contar uma sementinha de raiva aí. Eu não sou dessa de querer matar. Mas. não sei, eu acho que. Não sei. Tem um exemplo aqui também de outro tipo de término, que é uma história de uma amiga minha, que ela terminou um casamento, mas eles têm que manter uma relação por conta de um filho, que eles têm um filho. Eu tive um relacionamento com uma pessoa há alguns anos. E com essa pessoa eu tive um filho. E eu fiz tudo o que eu podia para que nosso relacionamento mantivesse o mínimo de diálogo para que a gente pudesse criar o nosso filho, né? Mas a pessoa nunca colaborou. E eu simplesmente implodi a pessoa. A pessoa para mim não existe. E hoje, se eu quero tratar do meu filho alguma coisa, algum assunto, eu falo com a esposa dele e a esposa dele passa o recado. E assim sucessivamente. Ele passa para a esposa fala comigo. Pode parecer um pouco pirraça, criancice, mas existem pessoas que a melhor coisa que a gente faz é se afastar. Pessoas tóxicas, né? Que nos fazem mal, que o simples fato de trocar uma mensagem te deixa mais triste. Então, com esse tipo de pessoa, eu simplesmente deleto da minha cabeça, da minha vida. Independente se isso é amizade, se isso é um ex-relacionamento, família. Se não me faz bem, também não vai me fazer mal. Simplesmente não falo mais. Mas que acho que quando é criança, acho que tem essa sensação dos pais de que eles deveriam se esforçar pra ter um ambiente saudável, né? Tipo, mas eu acho que independentemente de amizade, né? Poderia ser uma coisa, você não precisa ficar falando pro seu filho que o pai dele é péssimo. Ele pode descobrir isso por sozinho ao longo dos anos. Porque aí a pessoa tem Mas maturidade, né? Não precisa ser melhor amigo, não precisa ser BFF também. Vocês acham que se não tiver um limite bem esclarecido, uma situação bem acertada, é capaz do ex querer virar um pau amigo?
Tipo assim, querer dar uma transada de vez em quando e manter essa Ai, relação. gente, com certeza. Eu acho que é Com muito certeza. comum isso. Ai, porque quando você teve um relacionamento é porque você também teve esse lance da intimidade, né? Sim. Y e Pedro já falaram sobre isso aqui. E esse lance da intimidade é uma coisa muito difícil de conseguir. Então, quando você já teve, até você, tipo, desapegar daquilo e falar, posso ter outra coisa, posso ter essa intimidade com outras pessoas, rola esse apego. Sim, todos, É muito cômodo, é muito Sim. fácil, sabe? Tipo, todos os ex que voltaram a falar comigo, eles voltaram meio que no intuito de querer transar. E eu assim, não. Ah, é porque você... Nunca tive uma recaída. Olha, que forte ela. Quando eu tive a recaída, eu voltei. Foi tipo, a gente terminou, aí transamos e voltamos. Então, eu tenho um ex do meu terceiro relacionamento, que assim, a gente se conheceu, foi esse que eu atropelei tudo. Eu atropelei, tipo, já, por mim já casava. E aí quando eu me dei conta, eu disse, gente, eu só tô fazendo isso por, enfim, tem os motivos para que eu tava fazendo aquilo, enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Mas eu, sim, atropelei a coisa, vi que não ia dar certo, vi que eu ia, tipo, fuder com o sentimento dele, eu ia fazer ele sofrer, mas não teve jeito. Eu pedi pra terminar, a gente conversou e tal. Mas como a gente... Só que tinha muita atração sexual, sabe? E aí não teve jeito. Tipo, a primeira vez que a gente se cruzou, depois que a gente terminou, já rolou um Uma revival. coisa louca. É. E até hoje, tipo, a gente conversa e tal. Esses dias ele viu um stories meu, que eu tava na balada, e ele assim, onde que é? O que tá rolando? E eu, é aqui em tal lugar, não sei o que, onde é que você tá? Eu tô aqui na Paulista. Você tá aí na Paulista? A voz de então. vagabunda. Aí eu tava, tipo, só que eu já tava saindo da balada, né? E disse assim, eu tô indo pra casa. Eu tô indo pra casa, né? Vem aqui pra casa. Vai ficar aí, parado, esperando o metrô abrir. A gente vê um filme. Nem tem TV em casa, Aí eu gay. falei assim, tem uma cerveja aqui. Aí ele disse, eu posso levar também, mas isso, vem pra cá. Gente, o tom de vagabundo. Isso! Meu bem, foi selvagem, foi tipo, é pau amigo, né, gente? Tem uma história aqui do Lucas Bazan, que ele já participou aqui. Tem cadeira cativa aqui no podcast Controle Y. Ele teve uma recaída com esse. Oi, Y. Bom, eu sou conhecido entre os meus amigos por ser uma pessoa sensata quando o assunto é ex-namorado. Modéstia à parte, eu tenho uma boa relação com os meus. E recentemente eu tive uma experiência um pouco controversa, que não estava na real nos meus planos, mas acabou rolando. É o seguinte, eu namorei um menino há algum tempo atrás e foi um amor muito forte, sabe? Mas a gente não terminou de uma forma muito amigável. Daí a gente ficou mais ou menos uns 4 anos sem se falar e sem se ter nas redes sociais. Na época que a gente terminou, eu achei melhor excluir ele, porque eu queria superar, sabe? Eu acho que se eu ficasse vendo a vida dele, ia ser um pouco difícil eu conseguir esquecer. Então foi isso. Daí, nesse meio tempo, nesses 4 anos, eu tive outro namoro, ele teve vários, etc e tal. Daí eu fiquei solteiro e foi numa fase que eu queria ajustar muita coisa na minha vida, sabe? Eu não queria mais ter inimizade com ninguém. Daí eu lembrei que ele é uma coisa que ficou meio entreaberta, assim, não teve um ponto final, sabe? E daí a gente foi conversar e tal, e a gente virou amigo de novo. Daí a gente se tinha nas redes sociais e tudo mais, mas até então só amigos, porque por mais que eu estivesse solteira, ele tinha acabado de começar a namorar e tal. Daí passou um tempo, conheci até o namorado dele, a gente ficou amigo também e seguimos amigos. Daí recentemente ele ficou solteiro, e daí ele me chamou pra sair. Eu, na inocência, achei que ia me chamar pra sair como amigo, mas já tinha uma malícia por trás. Resumindo, a gente foi pra balada e tal, a gente deu uns beijos, e daí eu terminei na casa dele, na cama dele. Cometi vários erros, mas vida que segue, né? Um pouquinho de peso na consciência no dia seguinte, um pouquinho, mas vida que segue, né? Mas aí, né, você mexendo numa coisa do passado que você já não botou um ponto final, que já era pra ter ficado ali porque ex-bom é ex-mado? Acho que esse cuidado, né? Porque acho que se superou mesmo, aí tudo bem, né? O problema é quando tem aquela
Então, porque tipo assim, eu não imagino. Eu sei, exatamente. Eu sei que ele superou e pra mim, querida, já é uma página mais do que passada. Então, se a gente quiser dar uma transadinha... Não, tem aquele ex que você olha e fala, tipo assim, meu, como que, nossa, transar com ele era bom, era assim, Mas esse assado. ex que eu nunca mais falei, do aeroporto da chuva, gente, era assim, maravilhoso, mas não valia a pena. Nem assim, mas de fato, até hoje em dia eu penso, falo, nossa, realmente tava de parabéns, assim. Mas nesse caso, não, mas sabe o que acontece? Maior. Pode acontecer muito disso também, tipo assim, de você terminou com um ex que transava bem, e aí tem uma sequência péssima de pessoas péssimas que fazem você, ai gente, que eu fiz? Exatamente. Que saudade. Fazem você achar que aquela é a única pessoa que sabe transar na face da terra. Sim, né? Tipo tem assim, essa maldição, que é uma pessoa que amaldiçoa a gente. É assim, a gente já tem o ponto final, mas vai atrás do quê? Vai atrás da humilhação, do trauma. Queria muito agradecer a participação dessas duas pessoas que foram muito especiais, que arrasaram muito. Foi muito assertiva a minha escolha de personagens, de participantes. Queria agradecer a Carol. Bom, gente, obrigada. Y, na verdade, eu que agradeço a sessão descarrego, Ai, é confessional, bom, gente. foi ótima. Gostei muito da participação, muito obrigada. Gente, reflitam. Maravilhosa. E eu queria agradecer também o Pedro. Ai, muito obrigado, Y. É sempre um prazer aqueles. Eu só vim uma vez, essa é a segunda. Muito obrigado pelo convite, foi muito divertido. E vou passar as minhas redes sociais, gente? Pode passar, fica à vontade, Contatinho. Contatinhos, porque veio tantos contatos interessantes da primeira participação que eu achei legal falar novamente nessa, né? Então, gente, me segue lá na minha página de fotografia, porque o meu trabalho é muito bonito, realmente, muito poético. Eu mesma tô seguindo já. Ai, por favor, vale a pena, gente. Eu aprendi a aceitar que eu sou maravilhoso, então hoje eu falo de boca cheia. Então vamos lá, no Instagram, minha página de fotos é _PedroCarg _fotografia. E é isso, gente. Eu acho que a gente tem que... Não começa a namorar porque, preciso namorar, quero namorar. Não, gente. Namora alguém que você realmente sente que o orixá bateu, sabe? Porque aí isso aí, lá na frente, quando se terminar ou não, vai sempre gerar boas lembranças ou até bons frutos, sabe? E existe sim a amizade pós-relacionamento. Ela existe, gente. Vamos e assim, como eu sou viciado em botar pontos finais, eu queria só dizer que assim, essa coisa meio assim do Pedro aqui, que você tem que manter essa pessoa, uma coisa boa dela e tal, não sei. Eu acho que é muito legal. Mas assim, pra quem gosta, entendeu? Porque assim, no meu caso, por exemplo, gente, pra mim nunca funcionou. Então, tipo, bloqueia se não tá afim de ver. Se você não quer bloquear, então dá o hide. Faz tudo bem essa pessoa. Eu desejo muita luz pra todos os meus ex, mas bem longe de mim, entendeu? E tá tudo certo. Sigam a vida de vocês, sigam o caminho da luz. Não desviem do caminho da virtude, sabe? Mas assim, longe de mim, bem longe. Afasta, show.